Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma palavra de vida, uma palavra transformadora para você. E por isso eu quero ler rapidinho para você um versículo que está em Marcos 4:35, que diz que Jesus ele estava à beira-mar, né, ensinando por parábolas. É assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como ele estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e o mar e disse: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse mesmo Jesus que estava ali à beira-mar, ensinando por parábolas, tomou a decisão de entrar em um barco, né? E eu quero te fazer uma pergunta neste momento: de quem é este barco que Jesus ele entra? De quem é esse barco que Jesus entrou? Bem, imagina só Jesus hoje entrando no barco da tua vida, né? E Jesus entrou neste barco, ensinou a multidão quando estava um pouco. Ele se despediu e deu uma direção para os discípulos: vamos para o outro lado. E os discípulos começaram a se mover, né, com o barco, enquanto Jesus pegou um travesseiro e foi dormir. A Bíblia relata que outros barcos que estavam ali foram juntos, então é muito provável que outras pessoas, outros barcos, participaram daquela tempestade. Por isso é muito importante olharmos para o lado, para entender que existem outras pessoas vivenciando a mesma tempestade que nós estamos enfrentando. E por isso eu te convido a olhar para o outro lado. Só que tinha uma diferença: Jesus estava dentro do barco dos discípulos. Jesus não estava nos outros barcos. Os discípulos estavam no mesmo barco que Jesus quando aquela tempestade surgiu. Talvez hoje tem muita gente vivendo a mesma tempestade que nós estamos enfrentando. Só que existem muitas pessoas no depender do nosso acordar Jesus. E os discípulos, quando se depararam com aquela tempestade, e você pode perceber que nessa tempestade não choveu, foi só o vento de uma forma grandiosa, enfurecendo o mar e a água do mar entrando dentro do barco. E é muito provável que quando os discípulos perceberam que não iriam conseguir sair daquela situação, eles tinham tudo para poder voltar, para poder mudar a rota, mas eles tomaram uma decisão. Talvez a melhor decisão que eles tomaram é a decisão que a gente precisa tomar, é a decisão de acordar Jesus, porque Jesus ele traz a salvação, ele acalma o vento e acalma a tempestade. E foi isso que Jesus fez através da palavra. Ele lançou uma palavra, ele deu um direcionamento: vamos para o outro lado. E os discípulos começaram a se mover. Talvez hoje é tudo que você precisa, é começar a se mover através da palavra de Deus, através de um direcionamento de Jesus. Para de se mover por si próprio, porque talvez você não vai chegar a lugar nenhum. Jesus, quando ele dá um direcionamento, ele garante o trajeto. E você sabe o que aconteceu? Jesus lança uma palavra: aquieta-te vento, aquieta-te mar, e o vento e o mar acalmam. Jesus vira para os discípulos e pergunta: por que estão com tanto medo? Por que você está com tanto medo? Ainda não tem fé? Tudo que a gente precisa nesse momento é restaurar a nossa fé e crer e acreditar que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, sabe? Acreditar que Jesus, através da palavra dele, pode mudar qualquer situação, pode mudar qualquer tempestade. E Jesus, ele quer que nós acordamos ele neste dia. Você precisa acordar Jesus, essa é a melhor decisão que você pode tomar. E Jesus vira para aqueles discípulos e pergunta, né? Você não tem fé? E os discípulos perguntam-se uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles andavam com Jesus,
Não era o primeiro, aquele não foi o primeiro feito grandioso que Jesus fez. Talvez na nossa vida falta a gente lembrar, tá? O poder que tem a palavra de Deus, o poder que Jesus ele tem. Então, eu quero te convidar a acordar Jesus para que na tua vida, na minha vida, na nação, no país, sabe, essa tempestade ela calme. E quando a gente fala de tempestade, geralmente a gente pensa em chuva. Nessa tempestade não choveu, foi só o vento enfurecendo o mar. Essa é a grande prova que nenhuma tempestade é igual. Talvez falta nós olharmos para o lado e entender que existem outros barcos clamando, pedindo socorro e no depender do nosso acordar Jesus. Eles estavam num trajeto para chegar a uma cidade porque lá teria um novo desafio. Nas nossas vidas é exatamente assim, a gente vive de desafio em desafio, mas é diferente quando a gente tem Jesus dentro do barco, é diferente quando Jesus está acordado dentro do nosso barco. Os nossos desafios, eles são vencidos através da palavra de Jesus. E nós precisamos estar atento ao tempo, porque quando surgir a tempestade, a gente tem que correr, clamar e acordar Jesus. Ou melhor, manter Jesus acordado, porque se a tempestade vier, o nome de Jesus está acima de todos os nomes, está acima de todas as coisas. E diante do que a gente está vivendo, tudo que nós precisamos nesse momento é acordar Jesus. Porque tirando as coisas ruins que foram as mortes que essa tempestade trouxe, tirando as pessoas que adoeceram, tirando as pessoas que estão desempregadas, que as empresas que fecharam, que certamente algumas vão reabrir, outras não. É muito lamentável tudo isso que está acontecendo, as pessoas que estão nas ruas, as pessoas que estão com fome, sabe, que não têm o que comer, tirando essa parte que é péssima, é ruim. Talvez a tempestade é tudo que a gente precisa para acordar Jesus, para olhar para o lado, para que a gente venha se submeter à palavra de Deus. E por isso eu quero te convidar a acordar Jesus, a clamar e acordar Jesus na tua vida, na vida da tua família, nesta nação. Vamos juntos acordar Jesus. Que Deus te abençoe e que essa palavra seja transformadora. Eu quero te pedir que nesse acordar Jesus você possa curtir esse vídeo e compartilhar para que você acorde Jesus na vida de outras pessoas, porque a experiência que a tempestade traz nos fortalecerá no dia de amanhã, quando chegarmos do outro lado. Que Deus te abençoe.